Bom, pessoal, continuando aqui com nossas aulas de Geologia e Recursos Minerais do Brasil, vamos continuar falando da província Tocantins. A gente falou do Orógeno Brasília, Norte, Central e Sul. Agora vamos falar da faixa Araguaia, tá bom? Eu sou o professor Fabrício Cachito. Esse é o curso para o 9º período de Geologia da UFMG. Vocês estão vendo aí no fundo são pilolavas, tá? Em cortes de pedreira. Foto desse artigo aí de Barros e Goraieb, 2019, no Journal of American Science. E essas pilolavas fazem parte dos complexos ofiolíticos aí que estão sendo descritos nos últimos anos aí, na região da faixa Araguaia, tá? Vamos falar sobre eles aí pra frente. Aquela figurinha do Gondwana novamente, né? A gente já falou aqui sobre o Orógeno Brasília, Central e Sul. Agora a gente vai falar dessa parte aqui da província Tocantins, que é essa faixa que vai entrando aqui, separando, né, o cráton de São Luís, o bloco do Parnaíba, que está aqui por baixo, do cráton do Amazonas, que está do outro lado, né. E tem uma contraparte lá africana, que é chamada de faixa Roquelides, vai entrar aqui bordejando o oeste do cráton oeste africano, né, vai continuar na faixa Mauritanides. Aí essas faixas aqui, do lado africano, elas não têm só a deformação brasiliana, metamorfismo brasiliano, mas eles também foram reativadas durante as orogêneses fanerozoicas, né, que tem a ver lá com a formação de Pangeia, etc. Aqui nessa bordinha onde a Laurência, América do Norte, foi colidir para formar a Pangeia, né? Então vamos falar da nossa parte aqui que nos interessa mais. Figura de Goraieb e colaboradores 2020. Faixa Araguaia é uma região que está saindo muito trabalho, então vocês têm que ficar esperto aí, quem tiver interesse, né? E é essa região aqui que a gente vai tratar, então, né? A gente já falou também do pedacinho do cráton oeste africano que ficou aqui no Brasil, que é o São Luís, e da faixa Gurupi, que deve ser a ligação entre a faixa Araguaia e as coisas que a gente tem lá na Borborema, por exemplo, né? E a faixa Araguaia, a sul aqui, ela é truncada pelo lineamento transbrasiliano, faz contato lá com o arco magmático de Mara Rosa, que já é parte do Orógeno Brasília, como vocês aprenderam aí na outra aula. Um mapinha aí da faixa Araguaia, né, com a sua estruturação norte-sul, algumas falhas transcorrentes que a cortam e atravessam até o domínio do cráton amazônico. Nós estamos do lado aqui do domínio Carajás, né, naquele núcleo arqueano do cráton amazônico, domínio Rio Maria aqui e tudo, né? E aí, bordejando isso, a gente tem esse domínio neoproterozoico, tá? Que é a cidade de Marabá, no Pará, né, Conceição do Araguaia. O rio Araguaia vai descendo aqui até encontrar com Tocantins ali em cima, né, naquela região do estreito, que é o chapeuzinho ali do Tocantins, e ir embora lá para desaguar no Oceano Atlântico, né? O que aflora aí nessa região da faixa Araguaia é conhecido como supergrupo Baixo Araguaia, tá? A gente tem nele o grupo Estrondo, que são formados por quartzitos, metaconglomerados e micaxistos. Ele está aqui nessa cor verdinha, né, da Serra do Estrondo aqui, que está na parte leste da faixa, né? E a gente tem o grupo Tocantins, que é formado por clorita, muscovita, xistos e filitos com intercalações de mármore. Tem um granitozinho alcalino aí, que é o Serra da Estrela, mais ou menos 1 bilhão de anos, né? Poderia ser relacionado ao rift que deu origem à bacia aí, né? Tá, aquele rifteamento neoproterozoico, que é toniano, que a gente está acostumado a ver nas outras faixas aí, né? Uma coisa muito importante aqui na faixa Araguaia são essas coisinhas que estão em preto aqui, que são os complexos máfico-ultramáficos, que podem ser prováveis remanescentes ofiolíticos aí, estão sendo bastante estudados nos últimos anos. Aí tem vários complexos, Serra da Tapa, Coatipuru, Rio Coco. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles aí para frente. Granitos sim tectônicos e após, né? Sim, após são essas coisinhas vermelhinhas que estão aqui do lado da faixa e tá uma porção mais interna, né? E eles têm em torno de 540 milhões de anos, né, marcando uma deformação, um metamorfismo final, uma atividade magmática que já está no Cambriano, né? 541 é a divisa do Ediacarano para o Cambriano, e bem mais novo do que aquele pico metamórfico que a gente viu para o Orógeno Brasília, né? Que era em torno de 630 a 600 lá na Piguaxupé, etc. Então, 100 milhões de anos de diferença aí, né? Uma diferença muito grande. Tá? O metamorfismo cresce de oeste para leste, né? De incipiente aqui, bordejando o cráton do Amazonas até Anfibolito Alto, lá onde estão os granitos. E tem uns perfilzinhos aí para a gente enxergar essa estrutura, né? Esse aqui vem do livro Tectonic Evolution South America,
E aí você tem aqui, né, as rochas metasedimentares do supergrupo Baixo Araguaia cavalgando para cima do crato amazônico, né, com a convergência para o crato. E aí, à medida que você vai andando lá para perto da bacia do Parnaíba, né, rapidamente a bacia do Parnaíba cobre toda a faixa, então existe uma porção aí do erógeno que a gente não está vendo. A gente está vendo basicamente a porção da faixa de dobramentos e cavalgamentos, que é a porção mais externa do erógeno, né. O núcleo cristalino desse erógeno a gente não consegue ver, está por baixo da bacia do Parnaíba. E o perfil de anomalia Bouguer é aquele perfil clássico de zona de sutura, né? Você tem um lado que é a placa subductante, que é a placa com anomalia Bouguer mais baixa. Do outro lado, a placa com anomalia Bouguer mais alta, que é onde o manto se encontra mais alto, né? Por isso você tem gravidade maior. E entre os dois, uma zona de anomalia negativa, que é onde você tem maior espessura aí de rochas metasedimentares, né? Que tem gravidade mais baixa, que está normalmente na zona de sutura. Normalmente isso aí marca a zona de sutura. Bom, alguns trabalhos aí sobre a região, né? Vocês podem procurar esse livro aí, West Gondwana, Pre-Cenozoic Correlations Across the South Atlantic Region, Pancruz e companhia aí. Isso aqui é uma dobra lá na Namíbia, né? Muito bonita essa dobra. Tem um artigo, né? Sedimentary Provenance, a proveniência sedimentar e paleoambientes do supergrupo Baixo Araguaia, Cândido Moura e companhia aí, né? Mostram aí algumas fotos de furo de sonda com metaturbiditos, face de mar profundo. E apresentam aí dados de zircão, né? Esses aqui são dados de evaporação de zircão, né? É um método onde você coloca o próprio grão de zircão no filamento do espectrômetro do tipo TIMS e vai aumentando a temperatura e vai... por isso é chamado vulgarmente aí de churrasquinho de zircão, né? E conseguiram umas idades interessantes aí que mostra aquela questão, né, de uma... mudança de proveniência, mas tem coisas neoproterozoicas aí aparecendo como prováveis fontes, né? Então, quando você plota, por exemplo, aqui os dados de neodímio, né, fica claro que não dá para só o crato amazônico ser fonte das rochas sedimentares. Parece que você tem também uma influência aí de, talvez, até do arco magmático de Mara Rosa, que está chegando perto e jogando sedimentos aí para dentro, né? E com isso vai puxar essas linhas aí, que são a composição isotópica das rochas metasedimentares, para plotar entre o campo do arco magmático e o campo do embasamento amazônico, né? Se fosse só a erosão do crato amazônico, todas essas linhas iriam plotar dentro desse campo cinza aí, que representa as rochas fonte lá do crato amazônico. Bom, aí é o seguinte, né? Dentro dessa sequência aí de turbiditos, de mar profundo, etc., a gente tem essas lascas de rochas máfico-ultramáficas, que elas são muito importantes na interpretação da faixa. Se você volta lá nas interpretações mais antigas, existia uma interpretação que essa faixa aí, a faixa araguaia, né, representava uma estrutura enciálica, quer dizer, uma mega estrutura intracontinental, uma espécie de aulacógeno invertido, alguma coisa assim, né? Mas essas rochas máficas e ultramáficas, elas são conhecidas já há muito tempo. Então, houve já algumas propostas que essas lascas aí significariam restos de oceano, ou peridotitos e gabros do tipo alpinótipo, né, que se encontra lá nos Alpes hoje em dia. Então, por exemplo, nesse trabalho de Kuchobei aí, e companhia, em 2005, ele coloca aqui, né, aparentemente, o rifteamento de um bloco cratônico grande, né, resultou na exumação de manto local e formação de uma bacia que tinha manto como embasamento, né? Com magmatismo basáltico esporádico, né? Então, uma crosta oceânica fina e descontínua se formou, parecido com o que acontece nos Alpes e nos Apeninos. Isso aí é um modelo que está sendo muito colocado para frente, né, nos últimos anos. Aí. É um modelo de hiperextensão litosférica. E essa hiperextensão ela é tão grande que ela chega a fazer aflorar o manto. E por que esse modelo foi tentativamente colocado nessas rochas aqui? Porque elas têm um volume muito grande de rochas ultramáficas em comparação às rochas máficas, né? Tem bastante peridotito, muita coisa assim. Então, elas são interpretadas não como uma crosta oceânica normal, né? Mas como um manto que foi hiperestendido. E com isso você tem uma abertura aí de uma nova bacia oceânica, né? É exatamente o que aconteceu nos Alpes também, né? Vamos ver isso mais para frente, mas o engraçado é que nos Alpes você não tem o desenvolvimento de um arco magmático bem desenvolvido, né?
um arco, um orógeno acrecionário antes do orógeno colisional, porque o espaço que você teve de abertura nos Alpes ali foi muito pequeno. Você tem essa hiperextensão, chega a florar o manto, faz nova crosta oceânica, né? Mas o oceano não é muito grande, poderia ter sido o que aconteceu aqui. Outras pessoas interpretam que não, que você tinha realmente um grande oceano aí chamado de Oceano Climene, certo? Então, desse artigo aí de Cushbey, né, você tem aqui algumas químicas, lá mostrando as rochas caindo no campo basáltico, basalto toleítico, né, basaltos do tipo Morbi, que é Mid-Ocean Ridge, né, do tipo fundo oceânico, e aí umas figuras de pilolavas, né, mostrando as pilolavas bem bacanas aí, com o formato do pilo certinho, dá pra você saber até topo base aí nesse caso, né, na fazenda Água Fria, aí na Serra do Tapa. Bom, aí depois teve o doutorado do Paixão, né, que focou nessas rochas aí da região de Coatipuru, né, no cinturão Araguaia, e comparando lá com as coisas que acontecem do outro lado também. Desse mesmo livro, esse artigo de 2008, tá? Então ele tem uma isócrona, ele fez química também, fez também isótopos de samário e neodímio, e fez uma isócrona, apresentou uma isócrona aqui de rochas diabásio, gabro, que normalmente são interpretados como dikes, ou dikes alimentadores, aí, né, os sheeted dikes do complexo, né? Que deu aí 757, mais ou menos 49 milhões de anos. As isócronas de samário e neodímio são difíceis de dar bons resultados, porque o espalhamento que você encontra das razões de samário e neodímio não é muito grande na natureza, né? São terras raras e eles andam juntos. Então, assim, você consegue fazer, principalmente para rocha máfica, ultramáfica, né, uns alinhamentos, mas normalmente o espalhamento, a incerteza analítica é muito maior do que você fazer um urânio, chumbo e zircão, alguma coisa assim. Mas te indica que o negócio é neoproterozoico, né? E não o paleo, o meso, o orquiano, ou o que quer que seja. Então isso aí dava uma indicação que provavelmente esses ofiolitos são criogenianos. Você pode dar outra interpretação, falar que os dikes na verdade são mais novos, estão cortando coisas mais velhas? Poderia também, aí tudo é interpretação dentro do contexto, né? Então tá aqui os dados dele, né? Diabásio, olivina, gabro. E duas coisas importantes, né? Uma é a idade e a outra coisa que a isócrona te dá é o intercepto com o eixo Y, que vai te dar a razão inicial de neodímio. E essa razão você compara com o condrito, que é o meteorito que a gente imagina que seja mais próximo da composição da nébula solar, do sistema solar inicial, né? Hoje a gente sabe que existem vários tipos de condrito, então esse não é tão consenso, né? A nébula solar inicial ela pode não ter sido homogênea, mas ter reservatórios heterogêneos. Mas comparando com um valor médio de condrito, lá, o epsilon neodímio é o valor da razão, o neodímio 143, 144 da sua amostra comparado com a do condrito. E a ideia aqui é a Terra evoluiu por diferenciação, né? Então você pega um reservatório condrítico, que é o inicial, que deveria ser a composição da Terra, que se imagina, né? E dele você faz uma fusão parcial, e aí você vai extrair um manto e uma crosta, né? E o manto, ele vai ter mais samário do que a crosta. O samário é mais compatível do que o neodímio. Pouca coisa, mas é. E por isso, o samário 147 vai decair para o neodímio 143, então a razão 143 e 144 vai ser maior no manto do que na crosta com o tempo. E aí quando você encontra, então, rochas que dão razões positivas de epsilon neodímio, como é o caso aqui, ó, quase 7, né, mais 7, isso te indica que são rochas mantélicas, né? Então, provavelmente ofiolitos ou coisas desse tipo aí. Se desse muito negativo, seriam rochas crustais, né, empobrecidas em neodímio em relação à crosta. Vamos fazer o curso de geocronologia e geologia dos isótopos radiogênicos, todo mundo aí, tá? E modelinho aí do Max Paixão e companhia, né, com extensão crustal tão grande que você chega a aflorar aí um paleomorro, né, o manto, né, e esse manto é introduzido por diversos diques aí que vão alimentar um magmatismo basáltico restrito. Ultimamente, agora, pouquíssimo tempo, está saindo muito trabalho sobre essa região, então tem que ficar de olho aí, né, que quem tiver interesse vai ter muita coisa legal para ver. Essa aí, ó, Grupo Rio do Coco, perguntando se ele representa uma continuidade do ofiolito Coatipuru, tá mais lá pro norte, né, Coatipuru tá aqui, o Rio do Topo tá aqui embaixo, e aqui em cima a Serra do Tapa, ó. Então tem vários corpos ofiolíticos diferentes aí, né. E aí eles falam que sim, né, representa a continuação, e tem datação de zircão agora, né. São aqueles zircões do tipo que se encontra em serpentinito, né, actinolitito, então são as zonas de alteração, como a gente falou para o orógeno Brasília também, para aqueles ofiolitos tabadianos, etc, né.
que essas rochas de alteração, normalmente elas estão coalhadas de zircão, ao contrário das rochas máfico-ultramáficas, onde é mais difícil tirar zircão. E deram idades aí, ó, 715 e 702, que são coerentes com as idades lá dos diques do Coatiperu. Então isso indica que provavelmente aquela idade 757, né, dentro do erro aqui, elas se cruzam, né, dentro da incerteza. Provavelmente representa uma idade de cristalização também, né? Então estamos tendo aí boas indicações que você teve crosta oceânica criogeniana aí nessa região da faixa araguaia, né? Oceano Climene. Bom, a gente tem que fazer alguns comentários aqui, porque infelizmente esse tipo de coisa às vezes é mal interpretada, né? As pessoas veem aí uma idade aí 750, 700, né? Aí falam assim, o oceano era dessa idade. Não é bem assim, gente. Olha, a crosta oceânica hoje do Oceano Atlântico, você tem idades desde quase 200 milhões de anos até zero, né? É um oceano que vem sendo desenvolvido há 200 milhões de anos. Então, assim, essa idade que você está pegando é uma idade do que obductou, desculpa, falei errado, né? Do que foi preservado dessa crosta oceânica. Você não pode calcular o span do tempo de vida desse oceano a partir de uma idade só. Isso são idades das lascas obductadas, certo? Ou pelo menos a idade do hidrotermalismo de fundo oceânico, é o caso desses zircões serpentinita e actinolitito, né? Que aconteceu nessas lascas que foram obductadas, né? Então você pode ter lascas de variedade, você pode ter química que varia, né? Normalmente nessas zonas de subducção, isso hoje em dia está sendo cada vez mais detalhado, você tem uma variação química, né? Começa ali como imorbe, você pode ter coisas do tipo toleito de arco de ilha, até você ter o morbe normal. Então, assim, existe uma variação, né? Você não pode ser purista demais em relação a essas coisas aí, não, né? E procurar os trabalhos mais novos, onde essas coisas são descritas, né? Vários tipos de ofiolitos diferentes aí. Sobre abducção, né? Normalmente é mais fácil você obductar ou coisa que está vindo numa dorsal oceânica, né? Que está mais quente. As coisas mais novas, então, né? As coisas mais velhas são mais difíceis, a não ser que elas tenham algum tipo de heterogeneidade, né? Suturas, fraturas oceânicas, litosféricas, que ajudem a abductar. Isso tudo é papo que a gente está aproveitando aqui para poder colocar para frente, né? E aí o pessoal aí fez uma comparação, né, dos vários complexos ofiolíticos aí da faixa araguaia, complexo da Serra do Tapa, Coatipuru, Morro do Ruxinho e o Rio do Coco, né? Aí comparando lá pilolavas, diques, a seção sedimentar, né, xertes, lexitos, hexalitos aí, né? E a seção ultramáfica, que pode representar parte do manto, né? Então, em cada um desses complexos, né, dependendo do processo de lascamento e de preservação depois, né, de erosão e tudo, você vai ter partes dos ofiolitos preservadas ou não. Olha aí, fotos maravilhosas agora, a Serra do Tapa, né, Luísa Barros e Paulo Goraeb aí, ó, né, fizeram um mapeamento todos, você vê como é que os corpos são talhados, né, são todos cortados aí por diversas falhas. E aí nessa pedreira tem umas fotos lindas de pirolavas, né, que tá um detalhe disso, essa foto aqui que eu usei na abertura, né? Então você vê que realmente tem evidência aí de campo para crosta oceânica, de química, iodímio, zircão, tudo que você quiser. Mais algumas fotos, né? Aqui em detalhe os tipos de ring, de borda das pílulas, né? O material interpílulo, né? Tem tudo que você quiser das pílulas estão aí preservado com a química de N-morbe, né? O morbo normal, esse diagrama que eu gosto muito aqui, né? As rochas todas aglomerando aqui no morbo normal. Então não resta dúvida que isso aí é uma crosta oceânica. Bom, esse pessoal aí, o Rodel e companhia, né? Foram aqui nessa região também e a partir da quantidade de rocha ultramáfica que está exposta, né? Interpretaram os ofiolitos aí do Araguaia como uma crosta hiperestendida onde chegou a florar o manto, né? Então agora a gente tem uma ideia melhor aqui de como que isso funciona, né? Essa ideia de crosta hiperestendida é como se fosse uma adaptação de uma coisa que foi estudada por muito tempo lá nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, província Basin Range, que são os chamados core complexes, né? Que você tem uma falha de basal, né? de descolamento, e quando você estende demais a crosta, essa falha de descolamento ela acaba fazendo esse formato aí de corcova, né? E com isso vai
vai exumar ou vai aparecer para você o bloco de baixo. O bloco de baixo, no caso, aqui é o manto já, né? Então você está fazendo um novo limite de placa aí, né? Vai aflorar o manto serpentinizado, etc. As coisas fazendo imorbe aí, né? Bom, e essa ideia aí, né? Essa ideia de uma crosta hiperestendida chegando a aflorar o manto nessa região da margem passiva, isso é uma ideia que foi colocada para frente há um tempo por esse pessoal, principalmente esse cara aqui, o Gianretto Manachal, vem colocando essa ideia muito para frente, né? E aí eles estão mostrando aqui um local na costa da Ibéria, né? Onde, fazendo as sessões lá, eles conseguiram chegar à conclusão que você tem um manto aflorando dessa forma. E aí tem diversos trabalhos dessa turma aí, né? Que tentam reconstituir como é que você consegue formar esse tipo de core complex onde você está expondo o manto aqui. Então você vê, a extensão vai aumentando, você acaba expondo o manto aqui no meio, tá? Esse trabalho é um que eu gosto muito, é Peron, Pimidic e Manachal, onde ele coloca aqui, de microcontinentes a loctos extensionais, como os continentes quebram e se separam, né? Então é um rift que vai estendendo, né? Estão detalhando o processo que acontece quando você passa de rift para drift, né? Então, além dos core complexes onde vai aflorar o manto e depois vai começar a ter a extensão de crosta oceânica propriamente dita, né? Você vai ter uma série de blocos continentais que podem ficar isolados aqui, né? Formando aí ou microcontinentes ou o que eles chamam de continentes ribbon. São continentes em forma de faixa, que eles podem estar ainda ligadinhos aqui com a crosta mãe, né? Blocos H, ele tem 5 tipos diferentes de blocos alóctones aí que ficam soltos lá no meio do oceano, né? Aqui cercado por oceano de todo lado. E às vezes, esses alóctones extensionais, eles formam verdadeiros pedaços de continentes que ficaram para trás aí. Isso aí, ó, o que aconteceu, né? Há pouco tempo agora, o pessoal do CPRM aqui, Ganadi, Roberto Ventura, acho que na época ainda estava no CPRM, né? No Rio Grande Rise, que é essa ridezinha que está aqui no meio do Oceano Atlântico, né? Perfuraram lá e no meio da crosta oceânica acharam crosta continental, acharam uns fragmentos de crosta continental, né? Aí fizeram um modelinho aqui com os alóctones extensionais continentais, lá, né? E sobrando como um pedacinho que só depois eles iam pegar por baixo da crosta basáltica aí, né? Envolve também esse modelo aí um pouco de pluma, umas coisas diferentes aí, né? Mas tem tudo a ver com o que a gente viu lá como que a crosta se quebra, né? Isso aí saiu na mídia como encontraram a Atlântica, o continente submerso e etc, né? Mas tá aí as rochas que eles tiraram de furo, de testemunho, né? Dataram todas essas rochas aí, vai desde o Paleoproterozoico, aquela idade que a gente conhece bem, 2.0, tem coisa mesoproterozoica e tem coisa não, que já é fanerozoico, desculpa, né? Chega à conclusão que tem mais afinidade com a crosta africana do que com a crosta brasileira, tá bom? E isso aí é basicamente o modelo lá do Manachal e companhia. Nos Alpes aqui, né? Você tem abertura de oceanos que eles estão num ponto aqui como se fosse uma tesoura no Tétis, né? Nós estamos no ponto pivotal aqui. A Ibéria funciona como um ponto pivotal e o Tétis abre como um V para o lado do Pacífico, lá que a gente conhece, do Oceano Índico, Pacífico, né? Paleotétis e Neotétis. Então essa é a porção onde ele está menor, né? Por isso que você não chega a formar arco de ilha bem desenvolvido, arco continental bem desenvolvido, e a crosta oceânica que você tem, né? Isso aí foi o grande pulo do gato do Manachal, né? Interpretar os peridotitos alpinos, as coisas que se viam nos Alpes, classicamente são interpretados como ofiolitos, né? Mas aí ele veio com essa interpretação diferente dessas coisas mais clássicas dos Alpes lá, não como ofiolitos típicos, né? Que a gente estava esperando, tipo Penrose lá, mas como coisas que os peridotitos, como tem muita rocha ultramáfica, né? Como coisas que vêm de extensão. E aí, como os Alpes ainda não estão tão erodidos como, por exemplo, a cadeia de montanha brasiliana, pan-africana, né? O pulo aí do Manachal eu fui no curso dele de campo, né? O pulo dele era mostrar em campo, nos Alpes, coisas extensionais ainda, né? Blocos extensionais que estavam ainda preservados nas zonas de falha mais rasas, né? Ainda muitas coisas que eram interpretadas como empurrão, e esses caras como NAP, né? Eles reinterpretaram como falhas extensionais, como falhas normais que ainda dá para ver nos Alpes,
né, de descolamento do manto com a crosta. E aí o cara chega com você no campo e abre lá uma seção sísmica de uma margem passiva, né? E te convence que o que você está vendo lá aquelas nappes austro-alpinas, desculpa, né? Você está vendo ali na divisa da Suíça com a Áustria, a mesma coisa que você vê na margem passiva atlântica brasileira, né? Então, com isso, chamou a atenção de um monte de gente da indústria de petróleo. Esse curso do Manachal de campo nos Alpes, ele era dado... a Petrobras é que dava uma força aí, né? Todo ano ia uma turma para lá em julho e fazia esse curso e tentava ver essas coisas na margem passiva brasileira aqui também. Quer dizer, são análogos, né? E conseguiu vender essa ideia desses análogos. Então, esse aí foi o ano que a gente foi lá, né? E tem uma região aqui que é de Tasna, nos Alpes, na divisa Suíça-Áustria, as nappes austro-alpinas. E aí a gente subia um pouquinho aqui e punha a mão na zona de falha extensional aqui, onde você tem gabro da crosta oceânica e serpentinite do manto. Então esse local aqui que eu tô pondo a mãozinha aqui é a morro, né? Você consegue pôr a mão no morro, na descontinuidade de Morro Orovitic, nos Alpes lá, né? No campo. Isso é muito interessante. E o muito legal é que os caras conseguiram mostrar pra gente coisas que a gente interpretava. A gente não, né? Os geólogos suíços velhos lá de 100 anos atrás interpretavam tudo como convergente. Eles conseguiram convencer que algumas dessas coisas em campo aí ainda são as falhas extensionais de abertura, de hiperextensão. Que depois, como esses blocos estão bem preservados, assim, inteiros, né? A gente falou um pouco de NAP na outra aula. Vocês lembram que a deformação da NAP ela fica concentrada toda na base, né? Principalmente nas zonas de fluido na base. E com isso você consegue manter a coerência interna de um pacote de rochas grande. Então essas nappes aí conseguiram cavalgar, né, trazer uns alóctones, onde dentro do alóctone você ainda vê falhas extensionais, que não foram invertidas, né? Bom, aí você tem que ir no campo e tentar se convencer com as evidências de campo, que é isso mesmo que você está vendo, né? Eu aconselho todo mundo que puder ir. Falando um pouquinho mais de Faixa Araguaia agora, né? Geologia e petrologia de Dix Mafos. Só mais um comentário aqui. Isso aconteceu, né? Todo mundo começou aí nesse curso do Manachal. Aí todo mundo começou a voltar pro Brasil e tentar procurar essas coisas aqui no Brasil, né? Será que tal ofiolito, na verdade, é crosta hiperestendida? Então todo mundo saiu manachando aí para suas áreas tentando encontrar. O melhor análogo que eu acho é esse da Faixa Araguaia mesmo, né? Porque os outros ofiolitos que a gente vê no Brasil, pré-cambrianos, eles têm mais rocha máfica, né? Tem mais crosta do que manto, né? Esses da Faixa Araguaia que parece ter mais manto do que crosta. Então é um modelo mais próximo. Bom, agora passando para os diques, né? Danilo Cruz e Gurayeb aqui. Tem uma série de diques máficos que atravessam aí a Faixa Araguaia. Aqui a gente consegue ver eles por geofísica, né? Estão marcados aqui na foto, mas atravessam extensões grandes, até entrando para dentro do Crato Amazônico também, né? Aqui é a área que eles estudaram. E tem aí, eu acho que 3, pelo menos, conjuntos de diques, né? Você tem diques neoproterozoicos, tem diques neopaleozoicos aqui, tem dique aqui de 1 bilhão de anos também, né? Isso tudo tem os seus correlatos aí no resto do Brasil. E o legal aqui é que aparece diques de 200 milhões de anos também, né? Esses diques de 200 milhões de anos, eles estão ligados à província magmática do Atlântico Central, né? Que representa aqui a abertura do Atlântico Norte. Então saiu abrindo dique para todo lado aqui, jogando pro lado da Faixa Araguaia, lá pro lado da Flórida, do leste dos Estados Unidos, no oeste africano, muito bem conhecido, né? Hoje se discute aí, parece que não era só uma pluma, um centro não, mas várias plumazinhas que vão, ou vários centros, né? Posso estar falando besteira com as plumas aí. Não é só um padrão de dique radial saindo de um ponto, não. Você tem vários diques em cada direção, né? E o Atlântico começa a abrir daqui, né? Você abre primeiro o Atlântico Norte, para depois abrir o Sul, e com isso você vai ter um ponto pivotal aqui, né? Que vai ser muito importante para a deposição das bacias evaporíticas, essa fase de golfo aqui no Brasil, né? E aqui essa fase de abertura vai vir em torno de 140, 130 milhões de anos, né? Até chegar na parte do Nordeste aqui no meio. Certo? Foi a questão que eu errei no Enem, né? No Enem caiu uma questão... não o Enem... Quando eu fiz Geologia não tinha Enem ainda, mas quando eu entrei para Filosofia na UFMG eu fiz Enem, né? E aí perguntava quando foi que o Atlântico se abriu. E é uma pergunta muito ambígua e muito sacana, porque... Qual Atlântico, né? Atlântico Norte, Atlântico Sul, Central... Tem muita pergunta ambígua no Enem.
Eu errei a pergunta de geologia e a pergunta de filosofia. Isso aqui está no site mentalplumes.org, tá? Vocês podem entrar lá, esse é a página do Camp, esse cara estudou um pouco o Camp, né? Então ele fez essa descrição aí, certo? Bom, granitogênese, a gente tem poucos granitos aflorando aqui, né, na região central. Pode ser por causa desse problema similar com o dos Alpes, né, que você não tem um arco magmático bem desenvolvido, ou pode ser porque a gente está vendo aqui, como nós costumávamos dizer, só a pata do elefante, né? O elefante de verdade está debaixo da bacia do Parnaíba aqui, né? Bom, então você tem 3 corpos principais aqui, né? Ramal do Lontra, Presidente Kennedy, Santa Luzia, se eu não me engano, Tem esse trabalho aí, né? Sobre o Santa Luzia, pela Luminoso Cambriano. Aí vai ter umas fotos dele aí, os dados, lá, 530 milhões de anos, né? E esse trabalho que está acabando de sair aí no Journal of South America, ele está na pré-prova ainda, né? Mas são dados shrimp dos 3 principais ali, né? Dos corpos graníticos principais, que dão em torno de 540 também, 530, 540, na divisa ali, Ediacarano Cambriano, tá bom? Alguns depósitos minerais agora, né? Aqui é o complexo Coatipuru, que tem ocorrências de cromitidos, tá? Isso é modificado aí do Marcos Paixão, lá do livro Metalurgia das Províncias Tectônicas Brasileiras. Aí tá aquele perfilzinho que eu mostrei menor atrás, né? Com os pods de cromito, lentes de dunito aqui, muito parecido com os cromititos alpinos lá também, né? Aí tá o cromitito maciço, uma fotinha de cromitito nodular e uma fotinha de cromitito disseminado, ocorrências aí nas cabeceiras do rio Bananal. E tem ocorrências secundárias, a região do atoleiro, né? Adoro esse nome, porque na hora você já vê você atolando com o carro lá. Tá os números de reservas. E também tem depósitos de níquel laterítico, que são formados aí por cima do Serra do Tapa e Coatipuru, né? Deve ter se formado no Cretáceo tardio paleógeno, com a mudança de clima árido para clima úmido. Aí ocorre lateritização da parte ultramáfica, né? Dos maciços serpentiníticos, e com isso formação de depósito laterítico. Bom, a importância disso tudo aí é por causa dessa proposta aí que você tinha um oceano Climene, que foi o último oceano a se fechar para formar o Gondwana. Então vocês podem ir atrás dos trabalhos de Eric Tolver, Ricardo Trindade lá, né? Ele colocou aí, Closing the Climene Ocean, evidência para a formação cambriana do Gondwana. Mas aí tem uma discussão, né, entre Humberto Cordani e companhia, que eles falam aqui que acreditam que não tinha um oceano Climene, não, que o Gondwana se formou há 630, 600 milhões de anos, que é a colisão lá do Orógeno Brasília, que vocês estão lembrados da outra aula, né? Formando o lineamento transbrasiliano como a principal zona de sutura do Gondwana. E para o Cordani e companhia aqui, o tal oceano Climene não seria bem um oceano, ele seria só um bracinho aulacogênico ali, né? Um bracinho muito mal separado que está formando ali, entre o Cráton do Oeste África e o Amazônico. E aí tem a resposta, né? Então é muito legal esse bate-volta aí que você pode acompanhar no American Journal of Science e a discussão entre essas duas frentes aí de interpretação, né? Tá, então tem aqui as duas interpretações, Cordani et al., 600 milhões de anos, o Gondwana já está formado, né? E para Trindade et al., 2006 e Tolver, você ainda tinha que fechar o Oceano Climene, né? Para colidir Oeste África e Amazônia com o resto da galera. É interessante aqui que se você segue a ideia de Cordani et al., você teria o tal do supercontinente Pannotia, né? Supercontinente Pannotia porque Laurência só vai soltar da Amazônia depois disso aqui, né? Brevemente depois. E aqui não, né? Se você segue que se colidiu no Cambriano, o Oeste África, Amazonas com o resto do Gondwana, né? Você poderia ter separado Laurência antes, e com isso você não teve Pannotia. Então tem uma discussão grande aí sobre se existiu ou não Pannotia. E essa figurinha do artigo do Eric Tolver, mostrando que a faixa araguaia seria parte de um sistema, né, que desce aqui pela faixa paraguaia, que a gente vai falar na próxima aula, e vai sair lá nas Sierras Pampeanas, lá embaixo, que é a borda oeste do Cráton Rio de la Plata, tá? Lá na Argentina já, né? Isso aqui já começa a ter os Andes desenvolvendo pro lado de cá, né? A gente falou na última aula, né, que acharam estruturas aqui no oeste do Cráton Rio de la Plata que podem ser a continuação do lineamento transbrasiliano, né? A gente falou isso antes. Nessa interpretação de Tolver e companhia, o lineamento transbrasiliano seria
uma estrutura que ela é importante, mas ela não é a última estrutura aí do Gondwana, né? E também ela pode ser, e isso eu tendo a concordar muito, né? Uma estrutura que ela é reativada e ela corta não só onde tinha zona de sutura, mas ela sai cortando lugares que talvez eram zonas continentais também, né? Sai reativando tudo que veio pela frente. Eu acho que eu tento concordar um pouco mais com isso, assim, né? E as zonas de sutura serem mais esparsas do que uma zona de sutura contínua com 10 mil quilômetros aí para um lado e para o outro. Na verdade, são várias zonas de sutura, né? Então é isso, o lineamento transbrasiliano aqui marca a zona de contato com o marco magmático de Goiás. Não é um lineamento só, na verdade, são feixes de lineamentos, né, paralelos, até com baciazinhas formando por cima, etc, né? Trunca aqui então a faixa araguaia com o orógeno Brasília. E nessa região você tem uma série aqui de embasamento paleoproterozoico, que não é muito bem explicado. Algumas pessoas interpretam isso como parte do maciço de Goiás, como parte aqui desses blocos paleoproterozoicos aqui embaixo, né? Uma zona aqui de Porto Nacional, etc, né? Mas tem granito neoproterozoico também, que vem do remelting, aí, da refusão dessa crosta paleoproterozoica, né? Bom, agora do outro lado, né, só pra gente fechar, então Araguaia está passando aqui por baixo, que está o Crato São Luís, né? E você tem essa continuação aqui na faixa Roquelides Mauritanides aqui. Esse é o artigo de Michel Villeneuve. Vocês podem ver aí que ele tem uma revisão extensa aí de todos esses cinturões orogênicos que estão do lado oeste do Oeste África. Ao contrário da faixa Araguaia, que é fechada aqui nesse cantinho aqui entre o Crato Amazônico e o Oeste África, né? Essas faixas orogênicas aqui, elas ficam abertas durante o Fanerozoico, né? Por isso é que vem outros fragmentos e batem aí, ou são rasgados daí, né? Vai ter os fragmentos de Avalônia, Carolínia, que são os fragmentos que saem desse lado aí e vão colidir lá nos Estados Unidos para formar o Apalachiano, Caledoniano, etc, né? Então tem algumas esquemas aí do Villeneuve de como é que são essas faixas, né? Desde lá da Mauritânia até aqui a parte mais sul da Serra Leoa, Guiné, Senegal, Libéria, né? Tudo tem essa estrutura aí de faixa dobrada vergindo para o lado do Craton do Oeste Africano. E aí ele faz alguns esquemas aqui, né, evolutivos, olha lá, né? Extensão em 610, 550, depois você tem compressão brasiliana, etc. Mas você tem compressão também herciniana, né, que chama aqui, que é a compressão já ligada com Pangeia, 330, 270. Então nessas regiões aí é um pouco mais difícil estudar o brasiliano, porque ele tem essa overprinting aí, né? Ele está, de certa forma, um pouco mascarado pelas orogêneses fanerozoicas que vem por cima, né? E aí ele desenha isso tudo aqui no oeste da África, né? E separa 3 eventos aqui principais: Pan-Africano 1, 660, 650, é interessante vocês colocarem isso aqui, né? Pan-Africano 2, esse aqui seria o que está relacionado com a faixa araguaia, né? A gente viu os granitos lá de 540. E o herciniano, né? Em 2 fases aí, 330, 300, 280, 270. Teria ligado já com as orogêneses formadoras de Pangeia, tá bom? Bom, então foi isso. Próxima aula a gente fala sobre faixa paraguaia para fechar a província Tocantins. Até lá, pessoal.